fomos convidados pela revista de vinhos para arranjar aqui um duelo entre regiões. E eu tenho quase a certeza que o vinho que eu trouxe dá 20-0. Bem, não sei qual é essa região que estás a falar ou o vinho que vais trazer dessa região na qual estás aí a levantar bandeiras, mas aquilo que eu trouxe é exatamente um vinho que é capaz de dar 40-0 ao teu vinho. Porque acho que é de uma região... Aliás, é a melhor região em Portugal. Isto só entre Mas é nós. conhecida? É mais conhecida. É mais conhecida? Claro que é. Nunca ouvi falar. Pá, mas eu vou-te explicar o porquê de ser a mais conhecida e vamos explicar da melhor forma, que é dentro do copo. E eu também vou-te explicar, Então? utilizando uma das castas mais importantes da região. Encorzado? Não. Fica, aguarda e vais ver. Então, vamos lá então a este duelo. Então, o que é que eu trouxe hoje para este duelo? Vamos começar. Vinhas, mais de 100 anos. Ok. A casta Fernão Pires, um ícone da região e também de Portugal. Uma das melhores, um pouco muitas vezes sobrevalorizada, mas acho que é uma das grandes castas portuguesas. E depois, isto é talvez dos últimos anos a serem produzidos nessa vinha, porque entretanto a vinha foi arrancada. Por isso temos aqui história da região, história da casta e, acima de tudo, uma capacidade aromática, uma capacidade a nível de sabor fantástica que vai dar 20 ou 30 ou 50 ao vinho que tu tens. Mas, acima de tudo, é um vinho com identidade. Achas que o Fernão Pires tem mais pressão no Tejo do que noutra região? Tem. Neste momento tem. Já foi. Saiu de outra região, que também tem outro nome, a Maria Gomes, mas atualmente é o que tem mais pressão, é aqui na região do Tejo. Por isso, é talvez a casta-bandeira da região do Tejo nestes momentos, aí nesta altura. Então, vamos lá provar? Vamos lá provar. Acho que vais ficar maravilhado, mas isto sou só eu a dizer. Se calhar é melhor nem abrirmos o outro. Já está aberto, meu caro, já está a arejar. Então o que é que tu achas? Sim, de facto, é uma casta perfumada, mas também com alguma finesse. E é uma casta que na região, e agora aqui também abraçando um pouco mais a região e também para fazer entendê-la o porquê de ser talvez a casta-bandeira e aquela que nós andamos a dizer, e que eu ando sempre a dizer que é a casta-bandeira da região, é uma casta que precisa de algum tempo. As vinhas novas, se calhar, produzem muito, se calhar dá ótimos vinhos para o dia-a-dia, mas também dá grandes vinhos de guarda e vinhos que podem ser até ex-libris da região e até de Portugal. Eu penso que este vinho é um daqueles casos em que nós conseguimos ter aqui o expoente máximo de uma casta isto tem 7 anos. Rodolfo, obviamente está sempre a falar dos vinhos do Tejo e neste caso de Fernão Pires. Qual foi o vinho mais antigo branco da casta Fernão Pires que já provaste? Tens ideia? Lembras? Lembro, não foi assim tão antigo, mas foi dos anos 80. Foi dos anos 80. Penso eu, Casa Margaridas, depois também a Casal Branco também tem. Mas não foi muito mais do que isso. Porquê? Porque antigamente também a região tinha uma visão completamente diferente do que tem, ou que tenta produzia vinhos, provavelmente para serem consumidos de imediato. Hoje, se calhar, é um bocadinho diferente. E o branco também não era a sua mais-valia, não é? É engraçado que ambos escolhemos castas brancas para este duelo, porque acho que existe um enorme potencial, não só a nível doméstico, como a nível internacional também, de vinhos brancos portugueses e não indo à região que é mais conhecida e mais afamada, que é a região dos vinhos verdes. A longevidade nestas castas está bem patente, não concordas? Eu acho que sim, e acho que este duelo não é mais do que um duelo de regiões, mas também uma forma também de mostrar às pessoas que os brancos estão aí e estão para ficar. Concordo. E cada casta na sua região é o expoente máximo. Bem, acabaram-se os Amaz-Bush e acabaram-se as brincadeirazinhas, agora vamos falar de vinhos à séria, como é óbvio. Tive o cuidado de trazer, que é para mim uma das melhores castas brancas de Portugal, de uma região
fantástica, um bocado escondida, não direi perdida, mas um bocado escondida neste momento. Esquecida. Talvez esquecida, mas que tem um potencial enorme, quer seja em vinhos tintos, quer seja em vinhos brancos. Para mim, na minha opinião, mais em vinhos brancos do que em tintos. Até porque tem uma capacidade de longevidade, os encruzados, que é brutal. Referiste aí a região perdida ou esquecida. Porquê que achas que o Dão está tão esquecido na mesa dos portugueses? Eu acho que há cerca de 30 anos atrás foram feitas muitas asneiras, não é? Não foi uma questão de não ter sido feito. Se calhar se estivessem quietinhos nessa altura, se calhar era o melhor. Eu acho que é necessário neste momento reavivar a memória dos consumidores, não só a nível interno como lá fora também, do grande Dão que existia há muitos anos atrás, há algumas décadas atrás, e que de facto a nossa comunicação da própria região terá que ser feita de uma forma diferente. Uma forma mais moderna, sem esquecer o verdadeiro tradicionalismo que existe no Dão. Esquecer que na região temos que fazer vinhos que se pareçam com o Douro ou com o Alentejo e focarmos, de facto, o grande potencial da região, que é vinhos elegantes, uma grande finesse, vinhos de precisão, vinhos com umas características únicas em Portugal. E eu acho que Portugal poderá ganhar muito mais a nível internacional se, obviamente, já mostra o Douro da forma que mostra e com todo o respeito que existem pelas outras regiões do país, acho que o Dão poderia ser um dos grandes ganchos de comunicação e de promoção dos nossos vinhos portugueses. E, acima de tudo, na base do vinho branco. Eu concordo que, aliás, eu apoio que seja no vinho branco, até porque já tive experiências únicas na região com encruzados muito, muito antigos, e que eu chego a dizer para mim próprio, dizer como é que isto é possível fazer vinhos, se naquela altura faziam vinhos desta qualidade, sem tecnologia, sem o know-how que existia hoje em dia, é possível fazer ainda melhor hoje em dia. E há pouco perguntaste-me também qual é que foi a casta, ou o ano da casta mais antiga que eu já tinha provado na região do Tejo. E qual é que foi o teu, na região do Dão? Não tenho a certeza se era 100% encruzado, mas de certeza absoluta que tinha uma grande porcentagem de encruzado. São os vinhos do Centro de Estudo de Nelas, da década de 50 e de 60, que são vinhos que tu olhas para eles e estão completamente castanhos, escuros, muitos deles turvos, mas depois colocas aquilo na boca e tem uma acidez completamente fantástica, vinhos ainda muito frescos, notas ainda alguma mineralidade, com uma complexidade incrível. O vinho que eu tenho a memória de provar foi um branco encruzado de 1945, que estava excelente, por isso é que ainda me lembro. Estás a ganhar então, quer dizer, bebes vinhos da minha região mais antigos da tua região, porque na tua região não existem isso, estás a perceber? Não, existe grandes vinhos, só que é um bocadinho mais recente. E uma das razões que eu escolhi o encruzado, como eu já disse, acho que é uma casta com um enorme potencial, super complexa, aromática, perfumada, com este aromas de citrino, tanto nos aromas como também no sabor, muito precisos, muito elegantes, como eu já mencionei. E que a característica, ou o objetivo que eu coloco na encruzado é a longevidade. É como eu coloco na Fernão Pires, longevidade. Parece que aí, se calhar estamos empatados nesta altura. E de facto, no Dão existem grandes produtores. Eu escolhi um dos novos players do mercado, apesar da Taboadela já ser uma quinta com muita história. Eu decidi trazer o Taboadela, foi uma das novas propriedades adquiridas pelo Grupo Amorim, pela Luísa, onde o Jorge Alves está a fazer um trabalho brilhante, já como fazia nas outras regiões também, nomeadamente no Douro, mas que basicamente o que é que ele vai buscar? Vai buscar a autenticidade das castas e mostrar de facto de onde é que elas vêm. Ou seja, está a colocar a mensagem do terroir na garrafa. Conclusão disto tudo. Conclusão. Acho que, acima de tudo, nós... Ganhei, não ganhei? Não, acho que não ganhaste. Mas também não ganhaste tu. Então se calhar é um empate. Mas porquê? Porque escolhemos vinhos brancos. É engraçado, não é? Podíamos ter escolhido vinho tinto, que se calhar é o que toda a gente quer. É o mais comum. Mas fomos buscar também duas regiões, e temos a sorte de ser destas duas regiões. Eu sou ribatejano de Gema. Não sei se tens a sorte, mas está tudo bem. Tu és do Dão, eu nem sei como é que se chama. Serra da Estrela, com muito orgulho. Mas eu acho que o sumário que nós temos deste duelo é que, de facto, Portugal tem
tem grandes castas, não só as que nós apresentámos hoje, mas acho que estas são, de facto, portas-estandartes das nossas regiões e que demonstra, de facto, o grande potencial que Portugal tem em produzir grandes vinhos brancos que podem ombrear com qualquer vinho lá fora. E eu acho que são, e agora puxando um bocadinho, como costuma dizer, a brasa à minha sardinha, são vinhos que muitas vezes os sommeliers dos restaurantes já o fazem por ter e se calhar são veículos de comunicação através dos sommeliers e as pessoas muitas vezes ficam a conhecer estes vinhos por causa disso. Eu acho que se calhar têm que sair um bocadinho fora só dos restaurantes e têm que começar a comprá-los nas garrafeiras e a beber o vinho fora dos restaurantes também para criarem aqui outras marcas, mas também, acima de tudo, conhecer Portugal. Eu acho que os sommeliers estão a fazer um trabalho muito importante em Portugal, no sentido de dar a conhecer vinhos brancos fantásticos. É um grande desafio hoje em dia, não para os produtores, mas todas as pessoas do setor, quer seja a revista de vinhos, quer seja outras associações, comissões e por aí fora, de facto dar a conhecer ao consumidor final o potencial, a elegância e qualidade dos vinhos brancos em Portugal. Então, com isso tudo, ganhei eu. Encruzado, Obrigado. forever. Fernão Pires.